Bom dia a todos. É uma alegria recebê-los nessa palestra e roda de conversa da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Patrimônio Histórico e Cultural. Antes de iniciarmos a nossa programação, nós queríamos explicar essa palestra e essa roda de conversa. O professor Dr. Maurício Benevides Filho, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, constituiu uma comissão de gestão do patrimônio histórico, material, cultural, e imaterial da Faculdade de Direito. Nomeou como componentes desta comissão os professores doutores Flávio Gonçalves, o professor doutor Matias Coelho, o professor Luiz Eduardo, e designou o técnico administrativo Erisvaldo Maia para também compor esta comissão. Posteriormente, nós pedimos ao professor Maurício que indicasse mais um professor desta feita, um professor do Departamento de Direito Público, para que cada departamento ficasse devidamente representado, porque nós teríamos um representante do Departamento de Direito Processual, o professor Dr. Flávio Gonçalves, um representante do Departamento de Direito Privado, o professor Dr. Matias Coelho, e teríamos ainda mais um professor doutor do Departamento de Direito Público a ser indicado, nomeado pelo professor Dr. Maurício Benevides Filho. Esta comissão de gestão surgiu de uma ideia e de uma conversa que eu tive com o professor Dr. Maurício Benevides Filho. A nossa conversa inicial, eu tratava de homenagear alguns professores antigos da universidade, principalmente da Faculdade de Direito, que talvez não fossem tão conhecidos pelos nossos jovens estudantes e jovens professores. E o professor Maurício achou a ideia interessante e disse: Luiz Eduardo, eu quero constituir uma comissão para fazer isso e gostaria de nomear você presidente. Você aceita? Eu disse para ele inicialmente: professor Maurício, eu tenho muitos encargos, eu não sei se eu teria tempo suficiente para me dedicar a esse trabalho. Ele disse: olha, o trabalho vai ser dividido com os outros professores, então eu acho que dá para você ficar à frente. Eu disse: assim, vou pensar. E passado algum tempo, eu telefonei para ele e disse: professor Maurício, eu vou aceitar o encargo. Agora vamos conversar para a gente ver quem são as pessoas que vão nos auxiliar. Isso eu conversei com ele de manhã. Quando foi de tarde, eu recebi a portaria já nomeando todo mundo. Então, já está feito e assim nós vamos fazer. A primeira reunião que nós fizemos da comissão, o professor Flávio, que é a pessoa que mais tem estado à frente, ele é que deveria ser o presidente da comissão, eu seria apenas um adjutor, disse: professor Luiz Eduardo, nós precisamos conclamar a sociedade e todos os estudantes para saber o que é que essa nossa comissão vai fazer. E para não ser uma conversa só nesse sentido de explicar o que é que nós vamos fazer, vamos convidar alguém para nos falar sobre patrimônio histórico. E, obviamente, nós vamos secundar este alguém com pessoas do seu quilate para que essa conversa possa ser interessante. Então, essa foi a primeira decisão da comissão de gestão. Reunir luminares que entendam de patrimônio histórico e cultural no nosso âmbito da universidade para passar à sociedade o que é realmente patrimônio histórico e cultural e o que vai representar de importante esta comissão para a Faculdade de Direito, para a universidade e para a sociedade. Então, para isso, o professor Flávio convidou o professor Dr. Humberto Cunha, professor da Unifor, e
Professor, alô? Não sei se... Professor Dr. Francisco Humberto Cunha Filho, com doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, em 2004, e professor titular da Universidade de Fortaleza. Também convidamos a professora doutora Margarida Júlia Farias de Sales Andrade, com doutorado em Arquitetura e Urbanístico pela Universidade de São Paulo, Brasil, 2012, professora adjunta da Universidade Federal do Ceará. E também o professor doutor Romeu Duarte Júnior, com doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, Brasil, 2012, chefe do DAUC-CT-UFC, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da CT da Universidade Federal do Ceará. Então, feitas as apresentações e explicado o porquê dessa reunião, eu passo agora a palavra ao professor Dr. Maurício Feijó Benevides de Magalhães Filho, para que ele faça a abertura, dando inicialmente um bom dia a todos. Professor Maurício, show com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Eu estou percebendo aqui um eco. Eu pediria que quem tiver com o microfone aberto, por favor, desligasse. Esse é um grande defeito do nosso do Google Meets, né? Às vezes algumas pessoas esquecem o microfone aberto e nós ficamos com um som ruim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, do convite, dessa iluminada comissão para participar desse relevante evento, parabenizar a comissão pelo seu trabalho. Foi um curto período, realmente, professor Luiz Eduardo. Eu tenho essa dinâmica, né? Esse meu trabalho, eu gosto sempre de realizar de forma rápida. A gente combinou de manhã e já tínhamos os nomes e fizemos a portaria à tarde, e estou vendo que a comissão vem seguindo nessa dinâmica, então, parabenizar a comissão pela realização em um curto espaço de tempo de um evento tão relevante, desejar que outras iniciativas dessa natureza aconteçam, e deixar aqui publicamente gravado o meu compromisso em ajudar a comissão. Esse trabalho de preservação do nosso patrimônio histórico era um trabalho que na Faculdade de Direito vinha, não diria esquecido, mas no segundo plano, e quando eu cheguei à direção me foi uma preocupação, porque o patrimônio histórico, as obras de arte, a preservação do nosso patrimônio físico, os nossos prédios é uma preocupação que eu tenho, é uma preocupação que vem da minha formação, e fiquei muito feliz em contar com a colaboração de vocês, e principalmente agora hoje, no sábado, de reencontrar o meu grande amigo Humberto Cunha, que não nos víamos desde o mestrado, né, Humberto? Eu acho que nós nos encontramos socialmente rapidamente, moramos na mesma cidade, mas convivemos pouco, mas a amizade é a mesma. O Humberto, na minha opinião, é uma das maiores autoridades do Brasil em patrimônio histórico, em direitos culturais. Foi meu colega, me honra ter sido colega dele no mestrado, secretário municipal de Guaramiranga, não é isso, Humberto? E membro do Conselho Estadual de Cultura, advogado da União, e hoje vai nos engrandecer com a palestra que tem por tema a abrangência e o Estatuto Jurídico do Patrimônio Cultural, no período de 30 minutos, é o período que está previsto na programação, Humberto. Eu acho pouco já pouco no que seja estendido, mas eu já não tomando o seu tempo e passaria a palavra, então, ao professor Humberto para proferir a sua palestra. Muito obrigado a todos. Humberto, teu microfone ainda está fechado. Então, desculpem, muito bom dia, muito obrigado, um grande prazer estar aqui, receber esse convite, porque foram ditas algumas coisas do meu currículo, advogado da União, de professor da Unifor, ex-conselheiro do Patrimônio Cultural no Ceará, mas não foi dito que eu fiz mestrado na UFC, a não ser agora na fala do Maurício, né? E eu estava pensando que faz 25 anos que a nossa turma começou, né, exatamente em 1985, uma turma absolutamente interessante, todo mundo, isso, inclusive eu coloquei nesse pequeno livro, que foi resultado da minha dissertação de mestrado aí, coloquei exatamente na apresentação desse livro,
o fato de a gente ser muito diverso em ideologias e todo mundo se respeitar bastante. Então, é um grande prazer receber esse convite de dois colegas do mestrado, que são exatamente o Maurício e o Flávio. Muito prazer em conhecer o professor Luiz Eduardo. É um grande prazer dividir mais uma vez um trabalho acadêmico com o professor Romeu Duarte. Nós fomos colegas do Conselho de Patrimônio Cultural. Não tem nada de secundar aqui, tudo é ladear, exatamente. Eu tenho a honra de ladear o professor e também de ladear a professora Margarida Andrade, que eu conheço pela produção. Meus amigos, são 30 minutos, né? Eu havia pedido 40 e eu não sei assim, exatamente como é que eu vou me comportar nessa pressão de tempo, né? Porque o tema é absolutamente vasto. E gostaria de dizer para vocês o seguinte, que me foi pedido para falar sobre a abrangência e estatuto jurídico do patrimônio cultural. E eu pensei em algo que pudesse ser sintetizador dessa proposta que me foi formulada. E imaginei o seguinte, que eu poderia aqui explorar apenas um dispositivo da Constituição Federal. Isso antecipo, é algo mais ou menos falso, o que eu vou dizer, mas eu quero explorar o parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição do Brasil, que eu creio seja contenedor exatamente de uma síntese jurídica. Por que eu enfatizei jurídica aqui? Porque esse dispositivo relacionado a patrimônio cultural, ele é mais antropológico, sociológico do que propriamente jurídico, mas se tem uma síntese jurídica, está nesse parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição do Brasil, que diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilâncias, tombamentos, apropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Então, meu plano metodológico dividir esse dispositivo em partes e falar a respeito de cada uma dessas partes, que eu acho que é o que corresponderia a isso, a um estatuto jurídico do patrimônio cultural, a partir de um prisma constitucional. Depois que eu li a Divina Comédia, do Dante, todas as minhas coisas estão caminhando para o número 9. Então, estabeleci 9 pontos a respeito da exploração que pretendo fazer do assunto aqui. Esse foi o primeiro de me referir a essa síntese jurídica do parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição. O segundo é estabelecer algo sobre uma questão preliminar em termos de terminologia. O Constituinte brasileiro ele foi meio caótico ao se referir a esse assunto. Então, em um determinado momento, por exemplo, no artigo 5º, inciso 73, que todo mundo que é do direito se lembra que é o que se refere à ação popular, quando ele fala dos 4 bens jurídicos que qualquer cidadão pode proteger através exatamente dessa ação popular, um deles é o patrimônio histórico e cultural, patrimônio histórico e cultural. Todavia, quando o Constituinte vai falar das competências dos entes da federação, no artigo 24, inciso 7º, aí ele traz uma série de adjetivos para qualificar esse tipo de patrimônio que estamos querendo investigar hoje. Ele fala do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, por exemplo, né, em todos esses. Então, fica um conjunto de especificações muito grande. E agora, quando ele vai falar da competência dos municípios, ele não fala nem de patrimônio histórico e cultural, nem artístico, nem científico, mas fala do patrimônio histórico-cultural, com um hífen separando as duas palavras, a rigor, juntando as duas palavras, né? Porém, quando se trata da seção específica da cultura, que é
posta atualmente pelos artigos 215, 216 e 216-A, esse último resultante da emenda constitucional número 71, que inseriu o Sistema Nacional de Cultura na nossa Constituição. Ele fala apenas de patrimônio cultural, né? E fala de patrimônio cultural se reportando aqui ao caput do artigo 216 da Constituição, no qual a gente pode perceber que todas as outras derivações, ou seja, patrimônio histórico, patrimônio artístico, ficam subsumidos nesse conjunto mais amplo que seria o patrimônio cultural, porque não foi propriamente ao definir, mas ao delimitar o que é o patrimônio cultural, o Constituinte brasileiro disse que ele é formado pelos bens de natureza material ou imaterial, sejam eles tomados individualmente ou em conjunto. Vejam que coisa larga, né? Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência, essa palavra é absolutamente importante, referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, entre os quais se incluem, né, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações artísticas, né, então patrimônio artístico, científicas e tecnológicas, as obras, objetos, edificações, demais espaços destinados às manifestações, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, né? Patrimônio histórico estaria, portanto, compreendido aqui na ideia de patrimônio cultural, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Portanto, eu acho que essa multiplicidade de adjetivações dadas, que o hermeneuta, ou seja, o intérprete do direito tem que fazer, é apenas quando se quer enfatizar determinado aspecto do patrimônio cultural que se almeja ver protegido, né? Então, essa é a questão preliminar. Portanto, tratarei doravante do assunto me referindo apenas ao patrimônio cultural, porque compreende esses demais patrimônios, essas demais possibilidades ou essas especificações mencionadas, seja na própria Constituição, seja no imaginário popular, seja nas legislações que antecedem e sucedem à própria Constituição brasileira de 1988. Mas, relembrando aqui que o meu objetivo foi de falar de forma decupada, utilizando aqui uma linguagem da cinematografia, a respeito do parágrafo 1º do artigo 216, que diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. E o que é que se compreende por essa expressão poder público? Isso aqui é algo muito importante, porque na contemporaneidade há uma confusão generalizada dos papéis desenvolvidos pelos múltiplos agentes do poder público. Ora, se tem uma expressão larga no direito público, é essa expressão relacionada à ideia de poder público. Por quê? Porque ela envolve, em termos estruturais, todos os entes da Federação Brasileira, em termos institucionais, todas as instituições públicas, todos os órgãos públicos e todos os agentes públicos. E isso vem dando asas a que todo mundo queira proteger de forma absoluta, ou desproteger, em alguns casos, de forma absoluta, o patrimônio cultural. São juízes decretando tombamentos por sentenças, legisladores, inclusive legisladores constituintes, criando
criando patrimônio cultural de formas as mais distintas possíveis, tanto no âmbito material quanto imaterial, quando, a rigor, essa expressão no contexto constitucional ela deve ser entendida assim, sim, que todos os entes, todas as instituições, todas as entidades do poder público têm um papel na proteção, mas segundo a sua natureza. Então, por exemplo, no sistema de proteção através do tombamento, a Constituição fala que a União edita as normas gerais nesse assunto de proteção do patrimônio cultural. Então, não pode simplesmente... E ao editar, ela estabelece um processo administrativo no qual existe um contraditório, uma ampla defesa, e isso, por exemplo, não ocorre de maneira nenhuma quando os supostos tombamentos, ou mais frequentemente ainda, os supostos registros do patrimônio cultural e material são feitos pelos legisladores, né? Inclusive com coisas absolutamente risíveis, se não fossem trágicas, como, por exemplo, no nosso estado do Ceará, a caprinocultura foi declarada patrimônio cultural do Ceará, ou no município... E aí eu não sei nem se o Romeu vai discordar de mim, mas se discordar vai ser uma alegria. Lá no município de Sobral, os legisladores declararam a camisa 10 do Guarani de Sobral como patrimônio cultural daquela cidade, né? Então, existe a compreensão de poder público para a proteção do patrimônio cultural, é exatamente essa proteção a respeito da responsabilidade de cada um, mas segundo a natureza e as regras constitucionais previamente estabelecidas e especificadas na legislação. Então, a coisa, às vezes, se complica muito mais, porque o sistema de proteção brasileiro é um sistema não somente de colaboração na criação da legislação sobre o sistema de salvaguarda, como também da execução. Então, no Brasil, é admissível, por exemplo, aquilo que chamam de tombamento múltiplo sobre um mesmo bem, né? Mas aí já é uma confusão que não é propriamente do administrador, talvez do legislador, e talvez nós devamos pensar um pouco mais. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, o antigo colégio cearense, né, o Marista ali, é tombado tanto pelo município quanto pelo estado do Ceará. Bom, mas o dispositivo diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Eu estou fazendo aqui como Werner Jäger, dando sempre um passo atrás para poder tentar dar um salto mais adiante. E, nesse instante, o meu objetivo é o de dizer algumas coisas a respeito do que devemos compreender por colaboração, né? Por colaboração. Essa ideia de colaboração, ela vem sendo uma ideia subestimada, mesmo a partir de 1988. Porque nós achamos que a participação da comunidade é uma participação de indicar o bem a ser tombado, de fazer uma denúncia, e me parece que a Constituição de 1988 trouxe algo potencialmente muito maior para a própria comunidade. E eu vou continuar aqui nessa argumentação a respeito do que devamos pensar a respeito do que seja colaboração, dizendo o seguinte, que essa palavra, na sua etimologia, colaborar é laborar com, é trabalhar junto, né? Em que medida? Aí eu acho, inclusive, que as medidas
variam muito. Eu acho que essas medidas variam numa intensidade tal que o nosso sistema jurídico já deveria ter se adaptado para reconhecer a própria definição de comunidade, sem precisar passar por conselho algum, a respeito dos bens jurídicos, aliás, a respeito dos bens, componentes do patrimônio cultural, que ela entende importante para si. Na minha cabeça, nos meus 7 anos de vivência no Conselho, no COEPA, que é o Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural, sempre me passava um questionamento muito grande. Se a Constituição diz que um bem deve ser protegido, né? Se ele for portador de referência à ação, à identidade e à memória de determinado grupo formador da sociedade brasileira, é muito estranho que uma comunidade diga que um determinado bem tem essas características de referência para ela e um conselho estatal diga que não. Isso me parece algo muito estranho, né? Então, não digo que a gente não possa conviver com elementos estranhos, mas, assim, eu acho que o sistema de proteção deveria contemplar muito mais forte, muito mais seriamente, esse dimensionamento do que seja colaboração da comunidade no sistema de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Portanto, para fechar essa ideia, acho que no sistema de interpretação normativa que envolve essa matéria, a tópica, ou seja, a solução mais adequada, ela é sempre caso a caso. Claro que o nosso sistema jurídico todo é baseado na ideia de normas gerais, não podemos abandonar isso, mas a especificação de elementos como, por exemplo, colaboração da comunidade, é claro que a gente só sabe com certeza qual é essa medida na situação especificamente lidada e trabalhada em cada caso. Mas tem um outro elemento, estou só controlando aqui o tempo, né? Tem um outro elemento que é um elemento que envolve uma incógnita muito grande, que é o próprio conceito de comunidade. Veja que esse dispositivo do artigo 216, parágrafo 1º da Constituição, ele diz que é o poder público com a comunidade. Veja que não é com a sociedade, né? Então, e em outros momentos, em outras situações da Constituição, para outros direitos, para outros bens, ele usa a palavra sociedade. Designa o Ministério Público como o defensor da sociedade, é claro que também dos direitos difusos, né, dos direitos individuais homogêneos, esse tipo de coisa, mas aqui a palavra utilizada foi comunidade. E por quê? É claro que nós podemos fazer investigações históricas do momento de criação da legislação, mas me vêm algumas hipóteses a respeito do que seja comunidade para esse Estatuto Jurídico de Proteção do Patrimônio Cultural. Comunidade envolve pluralidade. Então, uma ideia importante do patrimônio cultural é pluralidade. São memórias coletivas. Então, me parece que, não obstante, por exemplo, tenhamos a ação popular para proteger o patrimônio cultural, fazemos isso em nome de coletividades. Patrimônio histórico e artístico, né? Segundo diz lá o inciso 73 do artigo 5º. Então, é um elemento coletivo. Mas o que diferencia esse elemento coletivo? Eu acho que duas coisas o diferenciam.
dos demais grupamentos. Não vou dizer grupamentos coletivos, que seriam uma tautologia, né? Mas, dos demais grupamentos. Quais seriam? O interesse pelo patrimônio cultural, ou por aquele específico bem do patrimônio cultural, a partir de relações afetivas. Né? 2, uma configuração de comunidade que é móvel segundo cada elemento. Então, por que é que eu digo isso? É móvel em termos de locus, em termos de abrangência. Por que é que eu digo essas coisas? Porque a adequada configuração da comunidade interessada no sistema de proteção não corresponde a uma ideia corriqueira de que é aquela que é circunvizinha a ele. Pode até ser, pode até ocorrer na maioria dos casos, ser isso. Mas a coletividade que corresponde à comunidade, que tem esse envolvimento afetivo, é aquela que exatamente tem esse interesse direto e de proteção do bem jurídico a ser salvaguardado. Né? Então, por exemplo, sei lá, uma comunidade, se der tempo no final, eu vou falar um pouquinho da Praça Portugal, mas já posso até antecipar, que, por exemplo, a proteção da Praça Portugal, que não ocorreu por causa do direito, né? Pelo direito, ela pode ser derrubada. Ela envolveu gente dali de perto e gente até do além-mar. Então, quer dizer, em cada situação específica, a comunidade se redefine. Né? Sei lá, um bem que envolva proteção em relação ao Titãzinho, né? Eu acho que envolve toda a comunidade dos surfistas do planeta. Não sei se eu estou exagerando, mas fica aí para esses grandes estudiosos, não só Romeu e não só a professora Margarida, mas todos que estão participando desse momento de debate aqui. Então, comunidade é isso, né? É algo que, eu não vou dizer indefinível, mas é algo que se define também na situação concreta. E esse sistema de proteção, ele envolve o quê? Ele envolve o que é que o constituinte nesse dispositivo que a gente está trabalhando, parágrafo 1º do artigo 16, diz que deve ser feito, né, para proteger o patrimônio público, patrimônio cultural. A gente pode garimpar 4 verbos. Os juristas sabem, e todo mundo que tem formação em idiomas, inclusive no próprio idioma português, sabe que os verbos indicam ação, né? Claro que não são só essas ações, mas essas ações indicadas no dispositivo, elas são muito importantes para a gente quebrantar uma ideia de que proteger é somente congelar através, por exemplo, do tombamento. O Constituinte fala que promover, proteger, acautelar, salvaguardar. Então, o sistema de proteção, ele é necessariamente um sistema de múltiplas portas. De múltiplas portas. E, às vezes, a pior coisa que se faz para proteger é essa ideia do nascimento do Estado-nação, de que congelar protege. O uso é que protege. Um uso compatível, uma valorização, uma educação patrimonial é efetivamente o que salvaguarda o patrimônio cultural. E é por isso que eu já vou aqui para o 8º tópico que eu preparei para vocês, que é o instrumental.
no imaginário popular, a única coisa que existe para proteger o patrimônio cultural é o tombamento. E isso é, depois de 1988, absolutamente falso e inadequado. Não é só falso, é falso e inadequado, né? Então, a própria Constituição, ela se refere a diversos instrumentos, né? Ela fala dos inventários, por falta dos quais, por exemplo, a gente não tem noção dos bens que a gente deve proteger de forma mais consolidada, dos registros. O decreto 3551 do ano de 2000 é o decreto que a gente tem para operacionalizar o registro do patrimônio cultural e material, que não tem nada a ver com congelamento. Aliás, pela Convenção da Unesco para a salvaguarda do patrimônio cultural e material, se um bem material não tiver mais dinâmica, ele não pode ser inscrito nas suas listas de salvaguarda. A vigilância, que é multiforme e multilocalizada e destemporalizada, ou, não vou dizer destemporalizada, né? De todos os tempos, né? Multitemporalizada. A desapropriação, que para o patrimônio cultural não serve mais o decreto de desapropriação que nós temos, porque temos um outro regime. Claro que a gente não vai eliminar o que a gente tem por enquanto, mas o atual sistema de desapropriação, quando se refere ao patrimônio cultural, diz que a proteção é por causa do interesse público, quando a Constituição nitidamente diz que agora é por interesse social, pelo menos, e eu acho que é até um tertio genus o sistema de desapropriação para o patrimônio cultural, que ainda não nos debruçamos a respeito dela. E a coisa mais importante, que é a coisa de uma norma, aqui eu vou dizer uma palavra, uma expressão jurídica, mas vou traduzir para quem não faz parte do direito. Uma norma de fato-espécie aberta, que só é dada quando, nas relações dos direitos relacionados à memória, em face até mesmo do consolidadíssimo direito à propriedade, só existe no patrimônio cultural, que é a possibilidade de criação de outras formas de acautelamento e preservação. Isso porque pode ocorrer que, em determinada circunstância, para determinados bens, aquilo que esteja disposto não seja adequado. Então, é realmente um sistema de multiportas que nós efetivamente temos. 50 segundos para completar a meia hora, né? Então, se temos um regime jurídico, e eu vou deixar os casos emblemáticos para, eventualmente, a gente falar no debate, né? Faltou só o nono ponto, mas vou fechar com isso, né? Nós temos, com a Constituição de 1988, todo um arcabouço diferenciado para a proteção do patrimônio cultural, mas, via de regra, até mesmo quando criamos ou renovamos as leis estaduais e municipais e a própria legislação federal, ainda pensamos como se estivéssemos no governo Vargas ou apenas um pouco mais adiante. O nosso sistema é outro e a gente precisa ser conhecido. Por isso, meus profundos parabéns aos colegas da UFC por essa iniciativa, que é uma iniciativa cidadã e que traz para o debate essas diferentes concepções que a gente pode ter em termos de proteção do patrimônio cultural. Fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, professor Humberto Fontenelle, pelas suas palavras. E, prosseguindo, o professor Flávio tem acompanhado aí as perguntas dos nossos ouvintes por intermédio do chat. Nós vamos, então, passar a palavra à professora Margarida Andrade para as suas considerações, depois ao professor Romeu Duarte Júnior, e depois passaremos às perguntas.
Professora Margarida Andrade, bom dia, seja bem-vinda. A minha proposta, bom dia. Eu gostaria de fazer uma proposta que o Romeu introduzisse, ele vai falar de uma forma mais abrangente, e depois eu entraria. Pois não, eu aceito plenamente, eu passei primeiro a palavra à senhora, porque ladies first, mas como a senhora passa a palavra para o professor Romeu, então, professor Romeu, com a palavra, nós gostaríamos de ouvir o seu pensamento a respeito das ideias traçadas pelo professor Humberto Cunha Filho. Professor Romeu. Muito bom dia a todos e a todas. Eu espero estar sendo ouvido. Está tudo ok com a voz? Sim. Ótimo. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que me foi feito, né, para estar aqui nessa live, né, nessa reunião virtual, que eu acho importante, né? Nós estamos inaugurando, né, uma visão nova da nossa própria universidade. Então, agradeço, né, a possibilidade de estar aqui aos professores doutores Flávio, Luiz Eduardo e Maurício, né? Eu não tinha ainda a honra, né, o prazer de conhecer, estou conhecendo-os agora, né? E eu espero que esse seja o início, né, de um trabalho proveitoso que a gente possa fazer em prol da nossa universidade a partir da valorização e da preservação do seu patrimônio. Também é um prazer muito grande, né, estar aqui com os meus colegas professores Humberto Cunha, né, que já a gente pode dizer assim, é um antigo militante do nosso patrimônio cultural aqui no Ceará, a quem eu tive a honra de conhecer há alguns anos, né, quando no IFAM e nos conselhos onde nós tivemos assento, né, e sempre foi um prazer muito grande, né, e ao mesmo tempo é um prazer edificante, no sentido de que você aprende, né, como acabamos de ter essa aula com ele, sobre os questionamentos super pertinentes que ele faz em relação ao arcabouço jurídico, né, um arcabouço que já tem aí seus 83 anos de existência e que influenciou a construção de outros arcabouços, no caso estaduais e municipais, Brasil afora, né, no momento em que as questões do patrimônio cultural, seja ele de natureza material ou imaterial, né, passam por um processo de transformação e de ampliação tremendo, né, como diz a própria Françoise Chouet, naquele livro dela, Alegoria do Patrimônio. O patrimônio, ele se amplia, no sentido dele abarcar cada vez mais uma quantidade imensa de bens, né, tanto materiais quanto imateriais. Ele amplia também os seus limites cronológicos e geográficos, né? Cada vez mais nós estamos protegendo manifestações que estão próximas temporalmente à nossa, né? E o patrimônio hoje não é apenas uma invenção do Ocidente, ele já ganha também outras latitudes e longitudes no mundo, né? Mas o que é mais interessante é o interesse que esta faceta do conhecimento cada vez mais desperta junto à comunidade. Há 20 anos passados, se alguém aqui em Fortaleza perguntasse o que era patrimônio cultural, muitas pessoas perguntariam se era alguma coisa de comer, né? Hoje, eu sinto que há uma preocupação muito forte, né? Uma atenção muito devotada às questões do patrimônio, principalmente porque elas têm a ver com questões relacionadas à cidadania, né? A pertença das pessoas a um determinado lugar. Então, essas eram questões que nós, nos diversos conselhos que tivemos assento, eu e o professor Humberto, nós nos acostumamos a discutir, né, no sentido da sempre maior abertura, né, da inclusão de segmentos os mais diversos, né, porque nós entendemos que quanto mais pessoas e quanto mais diversas elas são, mais complexo e mais interessante fica o debate, né? E também saudar a professora Margarida Andrade, né, minha colega
lá no nosso departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design, né? A nossa decana hoje do nosso departamento, né? E também minha colega, né? No Conselho, no Comitê, melhor dizendo, de Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Ceará, né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir para um debate sobre esses assuntos. Eu também queria só fazer uma pequena complementação ao currículo, o meu currículo foi apresentado pelo professor Luiz Eduardo, é que informar que entre 1997 e 2008, né, portanto, durante 11 anos, eu atuei como superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Ceará, que, para mim, é uma instituição importantíssima, né, do ponto de vista da minha formação, não só profissional, mas pessoal, né, 90% do que eu aprendi foi no IFAM, né? Eu fui estagiário, fui arquiteto de obras, né, e tive essa condição de ser superintendente durante 11 anos, e para mim foi um coroamento, né, da minha relação com o patrimônio, que se iniciou ainda no Colégio Cearense, através do saudoso professor Onélio Porto, que era o professor de tudo que a gente tinha lá, e foi a primeira vez que eu ouvi esta expressão, né, que me interessou e que acabou dando uma direção à minha própria vida, né? Então, também queria fazer uma saudação à iniciativa da Faculdade de Direito, né, que eu acho importantíssimo esse trabalho que a faculdade chamou para si como sua responsabilidade, né, a criação de um conselho, né, uma organização de professores que tem como finalidade cuidar da preservação do acervo da Faculdade de Direito, e que é exatamente isso que nós, do CONPAC, entendemos que seja importante, porque sabemos que nós, sozinhos, né, nós somos 11 membros do Conselho, né, não poderemos dar conta sozinhos do patrimônio da universidade, né, e principalmente fazer com que a universidade ela inaugure uma maneira diferente de se enxergar a si, ou seja, nós devemos ver a universidade através do patrimônio cultural que ela representa, né? E, por outro lado, essas instâncias, em cada uma de suas unidades, né, seria interessante que elas passassem a desenvolver essa faculdade, né, de ver a UFC através do patrimônio e, ao mesmo tempo, nomear, né, democraticamente aquilo que é de interesse, né, das unidades. No caso, facilitando e colaborando com o trabalho do nosso comitê. Como é que foi que esse comitê foi criado, né? Na verdade, era uma ideia que existia, né? Houve um nascedouro em algumas cabeças, não só do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, mas eu diria também que esse era um assunto que percorria, né, as preocupações do pessoal da história, do pessoal da geografia, né, desses dois departamentos. A criação do memorial da UFC, né, fez com que essa questão fosse colocada de plano, né, principalmente pelo cuidado, né, que se passou a ter com a questão da história da própria universidade, os seus acervos, as doações de documentos, né, que é importantíssimo, então, que pavimenta a história da própria universidade, né? Então, juntamente com outros órgãos, né, que fazem parte da estrutura cultural da própria universidade, Casa Zé de Alencar, o Museu de Arte da UFC e mais alguns outros, né, o caso da nossa Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, né, o UFC Infra, né, que são órgãos também que têm a ver com essa questão do patrimônio. Então, no ano passado, né, a partir de trabalhos, né, de conhecimento no restante do Brasil, né, não são todas as universidades federais que têm órgãos de patrimônio cultural, né, nós chegamos a visitar, ainda em 2014, a USP, né, com quem o nosso departamento tem uma relação muito aproximada, né, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e lá conhecemos o funcionamento do Centro de Patrimônio Cultural, né, que funciona na casa de Dona Yaya,
lá no Bexiga, pertencente à USP, né, que é um espaço onde se desenvolve toda a política de preservação, ou seja, identificação e documentação, proteção e promoção do patrimônio cultural da universidade, que é imenso, né, não só do ponto de vista de edifício, mas se refere ao conhecimento, ao saber fazer, então é uma coisa realmente gigantesca. E lá nós fomos aprender como é que esse organismo poderia funcionar dentro da universidade, né? Conhecemos também o funcionamento de outros equipamentos ou instâncias congêneres, como é o caso do mesmo comitê da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Da Universidade Federal do Pará, que tem o Museu Oswaldo Guild, né, que é uma coisa realmente fantástica, e chegamos, a partir daí, a construir o nosso, né, a partir da fundamentação jurídica, da existência do comitê e do estabelecimento de um regimento, né. Então, tudo isso culminou com a criação do nosso comitê, em agosto de 2019, né, pelo então reitor Henri de Holanda Campos, que, a partir da resolução Consul número 25, né, de 14 de agosto de 2019, constituiu o Comitê de Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Ceará, né, com algumas responsabilidades, né, no caso, a identificação, a documentação e a preservação e a promoção do patrimônio cultural material, né, que são bens culturais imóveis, conjuntos urbanos e rurais, sítios históricos, bens culturais móveis e agregados, o patrimônio cultural imaterial, no caso, as celebrações, as formas de expressão, os saberes e fazeres e lugares, as paisagens naturais e culturais, os museus, as coleções e os acervos museológicos, o patrimônio arquivístico documental, o patrimônio bibliográfico, né? Além disso, a promoção de atividades ligadas à preservação do patrimônio cultural, tendo em vista, né, o desenvolvimento econômico e social da comunidade, promover e dar continuidade às atividades ligadas à preservação do patrimônio cultural, assegurados recursos econômicos, humanos, financeiros, para tal fim, né? Promover a cooperação, a interação entre a UFC e os entes públicos e privados que tratam da preservação do patrimônio cultural nos âmbitos municipais, na verdade, né? Porque a universidade agora tem campi em outros municípios para além da cidade de Fortaleza, né? Estadual e federal, estimular o desenvolvimento de atividades ligadas à preservação do patrimônio cultural no âmbito da UFC, promover e fortalecer os processos de formação e capacitação de recursos humanos na área da preservação do patrimônio cultural, com seu aproveitamento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com articulação com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGEP, atrair instrumentos de fomento e crédito para dar suporte às atividades de preservação do patrimônio cultural, no caso, restauração, conservação, manutenção, adaptação e reconstrução, propor a elaboração de instrumentos e procedimentos relacionados à autorização para execução de intervenções físicas em bens imóveis, conjuntos urbanos e rurais, bens imóveis e agregados e paisagens naturais e culturais, que é um trabalho que a gente tem feito, né, no caso, estudar a pertinência de determinadas intervenções em edifícios que são de interesse de preservação, e isso é veiculado através de pareceres técnicos, né? No caso, a execução de serviços de conservação e restauro de acervos museológicos, mobiliário de valor histórico e das peças tombadas constantes dos museus e das coleções, a exposição de acervo para fora da UFC, no todo ou em parte, né, de natureza museológica, de valor histórico, mobiliário e das peças tombadas constantes dos museus e coleções, a execução de serviços de conservação e restauro de itens e obras constantes nos acervos arquivísticos, documentais e bibliográficos, a incorporação de obras aos museus, coleções, acervos museológicos, arquivísticos, documentais e bibliográficos, a doação de obras constantes dos museus, coleções, acervos museológicos, arquivísticos, documentais e bibliográficos, e, ao mesmo tempo, o descarte de obras que fazem parte desses acervos.
Então, como os senhores e as senhoras estão vendo, é um trabalho realmente muito grande, né? E que nós temos que enfrentar desde já, né, a partir da criação, que é o que nós estamos fazendo, né? A pandemia chegou, mas nós não paramos de trabalhar, temos reunido para definir trabalhos, né? Então, esta é a essência da nossa atuação, né? Ou seja, amplia-se a problemática da preservação, porque se antes nós tínhamos a federal, que é, vamos dizer assim, tocada, né, administrada pelo IPHAN, a estadual pela Secretaria de Cultura do Estado, né, as municipais, né, que antes era só Fortaleza, mas com a expansão da universidade para o interior, nós temos campi em alguns municípios, como, por exemplo, em Quixadá, o campus da Universidade Federal fica no interior da zona dos monólitos e do açude do cedro, que são dois bens tombados pelo IPHAN, né? Em Sobral, o campus da universidade se coloca na área de entorno do sítio histórico, na área da antiga fábrica de tecidos, né, do Ernesto Diocleciano, um edifício importantíssimo para a compreensão não só da cidade de Sobral, mas para toda aquela região, né? E agora, além dessas três instâncias, nós temos a institucional, né? Então, quando a gente diz isso pressupõe eu diria, uma problemática nova, né? No sentido de que nós temos que compreender, né? De plano também, né? Para começar qualquer tipo de trabalho, a gente só pode definir uma política de proteção do patrimônio cultural se a gente conhece a dimensão, a escala, a relevância do acervo que está sob a nossa responsabilidade, que está sob a nossa guarda, né? E nós não temos ainda o conhecimento deste acervo, né? E vamos precisar, certamente, do concurso, né, da colaboração, né? Lembrando isso que o Humberto colocou, né? Colaboração é elaborar com, né? É trabalhar em conjunto para nós definirmos a escala, né, desse acervo patrimonial do UFC, que não é somente material, né? Não é somente os edifícios, os mobiliários que nós temos, os bens móveis agregados, não é somente imaterial, não são somente as celebrações, as formas de expressão, os saberes e fazeres e os lugares, né? Mas também diz respeito vamos dizer assim, a questões de paisagem cultural, de natureza, né? Por exemplo, a Fazenda Raposa, que está lá no Maracanaú, é o maior repositório, né, de coperníceas que existe no mundo. A copernícia é a família da carnaúba, e a carnaúba é a árvore símbolo do Ceará. Então, lá nós temos todas as espécies de coperníceas que existem no planeta Terra, né? Isso tem um interesse do ponto de vista científico, né, do ponto de vista paisagístico, inconteste, né? Mas se você vai lá hoje, você vai ver que o arruinamento das antigas instalações da fábrica Johnson, que fazia a produção de cera de carnaúba, que tem uma história magnífica da sua relação com o Ceará, né? O mato tomando de conta da antiga fazenda, né? Um espaço que tem um potencial tremendo para ser um local de visita, de pesquisa, de entretenimento, de lazer e tal, de engrandecimento, inclusive, pessoal, porque tem muito a ver com a história do Ceará, e pertence à Universidade Federal do Ceará, né? Então, isso pressupõe um grande trabalho que precisa ser feito, né, em termos de identificação e documentação, para a valoração desse acervo, né, e, ao mesmo tempo, para facilitar as nossas tarefas de proteção e promoção do acervo da universidade. Então, nós estamos começando por esse grande inventário, né, esse grande levantamento, né, esse cadastro, né, para que a gente tenha uma condição de acautelamento, né, como bem lembrou Humberto, né, que é um dos itens aí da nossa Constituição Federal, né. O acautelamento e o inventário podem ser instrumentos de proteção, de salvaguarda de acervos. Então, nós temos que começar por aí, né, mas sem perder também o relacionamento com as instâncias municipais, estadual e federal, porque nós temos bens
que além da instituição, eles são importantes também, porque eles contam histórias, né? Por exemplo, as primeiras manifestações da arquitetura moderna aqui no Ceará, elas ocorreram na passagem dos anos 50 para os anos 60 do ano passado, quando o reitor Martins Filho resolveu associar, né, ao modernismo das linhas da arquitetura moderna, que eram trazidas pelos pioneiros da arquitetura aqui no Ceará, professor Liberal de Castro, Neudes Lombraga e tantos outros, né, a ideia de desenvolvimento e de progresso que inclui a própria UFC, né? Então, isso tem uma importância para nós nacional. E assim como essa manifestação, várias outras em graus, né, que variam, né? Então, essa interlocução nós temos que desenvolver. Então, é esse grande trabalho que se anuncia para nós, que nós já estamos começando a desenvolver, né? E certamente, se a gente contar com o apoio das nossas unidades, né, das instituições, das instâncias que compõem a Universidade Federal do Ceará, como a Faculdade de Direito, né, com que eu, inclusive, já gostaria de convidar, né, para nós celebrarmos um primeiro convênio, né, porque nós temos metodologia de trabalho, de inventariação, de registro e tudo mais, né, que a gente herda do IFAM, né, e isso poderá servir perfeitamente, né, a esse trabalho de identificação e documentação que, pelo que eu consegui compreender, a Faculdade de Direito, né, gostaria de, se não de iniciar, mas pelo menos de dar continuidade, né? Então, eu acho que essa é também um momento da gente poder anunciar isso, nessa nossa intenção de trabalhar conjuntamente com a Faculdade de Direito. Que bom que ela partiu na frente, né, que esse exemplo seja assumido também por outras instâncias da universidade, para que a gente possa desenvolver a contento as nossas responsabilidades, né, o nosso trabalho. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, né, e passo a palavra para o coordenador dessa mesa virtual. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Romeu. Passamos agora a palavra à professora Margarida, para que ela faça suas apreciações. Professora Margarida, com a senhora. Então, eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará para participar dessa conversa sobre o patrimônio histórico e cultural. E também parabenizar o UFC pela criação de um órgão de preservação do patrimônio cultural responsável pelo desenvolvimento de ações preservacionistas, identificação, documentação, proteção do seu acervo. Como também é um prazer participar de uma mesa com o professor Humberto Costa e o professor Romeu, que é um colega do departamento que sempre trabalhamos conjuntamente. Então, existe no campus do Benfica um conjunto arquitetônico representativo da linguagem moderna que precisa do reconhecimento do valor da constituição físico-espacial das edificações dentro da dimensão material e de seu projeto de dimensão imaterial, como o professor Romeu, num texto que ele faz em 2014, faz essa referência. Após a colocação por parte dos dois professores sobre a situação atual do patrimônio histórico material e imaterial da UFC, gostaria de colocar algumas sugestões específicas da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, por ser a mais antiga das unidades universitárias de 1903, possui um importante patrimônio edificado e um grande acervo documental e bibliográfico. Então, por que não propor um trabalho de intervenção para o CONPAC, com o ateliê do patrimônio, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, ter uma grande experiência com o edifício da cidade? Nós, dentro da escola, dentro do Departamento de Arquitetura, antes mesmo de qualquer comitê de organização institucional da Universidade Federal do Ceará, nossas disciplinas sempre houve uma preocupação por parte das nossas disciplinas. Nós temos um levantamento que foi agora publicado, e tem com um levantamento
de arquitetura, não só da cidade de Fortaleza, como do Estado e do Maranhão, que mostra toda uma experiência que nós temos ao longo dos anos do departamento, que é a antiga Escola de Arquitetura, em termos de levantamento, também como de instrução de tombamento. Nós trabalhamos com as prefeituras, nós fizemos também instrução de tombamento com a Vila Vicentina, a Vila Iracema. Então, nós temos realmente uma grande experiência dentro dessa área, tanto do edifício como também da cidade. E o ateliê de patrimônio cultural, que é específico do nosso DAO, do nosso UFC, vem sistematicamente informações de existência, realizando novos inventários da arquitetura cearense, do século XVIII, XIX, XX. Então, tem um abrangente bastante grande, né, com o objetivo de analisar a produção arquitetônica local e disponibilizar à sociedade informações sobre a arquitetura e urbanismo cearense, tanto numa perspectiva histórica, como auxiliar em possíveis ações de tombamento no estado do Ceará. Nós temos também um inventário da arquitetura modernista da UFC, que foi feito até um livro sobre o acervo do Benfica, que foi publicado, tá certo? Então, o que a gente pode dizer, poderíamos destacar, nesse âmbito do nosso acervo arquitetônico, a Faculdade de Direito possui, dentro dos seus edifícios, no caso, o edifício sede, que ele foi concluído em 1938, ocupando uma parte da Praça de Pelotas, depois Praça de Bandeira e agora a Praça Clóvis Bevilacqua. Na parte sul, já se encontravam as caixas d'água, que foram erguidas em 1911 e finalizadas em 1926. Como diz o professor Liberal, esse prédio, que é o da sede, figurava como um bem arquitetônico mais qualificado da nova universidade, por sua localização, por suas dimensões e por seu padrão construtivo. Um segundo bloco, para a expansão da Faculdade de Direito, foi adaptado e alterado pelo professor Liberal de Castro. O edifício apresenta alguns aspectos do vocabulário utilizado pela arquitetura moderna, com o uso de peludis e janelas de vidros e outros elementos. Em consequência, coloco nessa oportunidade, para início de uma discussão, a utilização das caixas d'água como espaço de expansão da faculdade. Esse é um trabalho possível de ser desenvolvido pelo COMPAC, além do levantamento de todo o acervo documental e bibliográfico pertencente a essa unidade. Como foi explanado no regimento interno, apresentado pelo professor Romeu, ele tem como objetivo identificar, documentar, preservar, promover. Então, a unidade da Faculdade de Direito, ela está dentro de um âmbito maior, que seria o campus do Benfica, e que é um conjunto que nós deveríamos inicialmente trabalhar com a Faculdade de Direito, sem esquecer todo o campus, né? Se você anda pela avenida da universidade, né, você identifica várias obras que poderiam entrar dentro desse trabalho de documentação. Além desse levantamento, muita coisa nós já temos que possibilita e ajuda a documentação desse comitê. Então, eu lanço aqui para debate essa sugestão, né, de como é que nós iniciaríamos, junto com a Faculdade de Direito, porque a caixa d'água é um equipamento importantíssimo em termos de ícones em relação à cidade, nesse espaço, né, da área central de Fortaleza, e que está totalmente abandonado. Será que não seria possível haver uma preocupação de agregar, junto à Faculdade de Direito, esse equipamento? Né? Em termos até de levantamento, de ocupação, como é que se poderia fazer uma ocupação nas caixas d'água, naquele outro equipamento do edifício, logo na entrada. Então, é uma colocação que eu achei que poderia ser colocado na mesa e
ouvir a opinião e amadurecer essa opinião, amadurecer essa proposta, né, que não é fechado, como é que se faria isso. Então, eu lanço como elemento de debate. Muito obrigada a todos. Desculpe aí a confusão no início da apresentação. Muito obrigado, professora Margarida, pela sua apresentação. Então, minhas senhoras e meus senhores, meus doutores, minhas doutoras e meus doutores, como nós estamos tendo a oportunidade de ver, essa é uma exposição muito interessante sobre o patrimônio cultural, material e imaterial da nossa universidade e da nossa Faculdade de Direito. Enquanto o professor Flávio prepara as perguntas que foram apresentadas no chat, eu me permitiria fazer uma pergunta aos três, ao professor Humberto Cunha Filho, ao professor Romeu Duarte Júnior e à professora Margarida. Antes de fazer a pergunta, eu queria dizer que esse aproveitamento das caixas d'água da nossa Faculdade de Direito foi o teor de uma conversa que eu tive com um ex-diretor da Faculdade de Direito, o professor Wellington Leitão, quando eu era o coordenador do curso. Nós tivemos uma conversa em que pensávamos em elastecer a utilização daquelas caixas d'água, inclusive eu cheguei a adiantar alguma coisa ao professor Romeu Duarte. Mas depois a gente poderá aprofundar mais esse assunto internamente na universidade. Poderemos marcar uma reunião com a presença do professor Maurício e com a presença do conselheiro lá que é encarregado do patrimônio histórico, material e imaterial da universidade, para que a gente celebre um convênio. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta dirigida aos três. Eu observei que todos os três pensaram e falaram em fazer o levantamento do acervo material e imaterial. Fazer o levantamento do acervo material, apesar de ser um trabalho muito grande, é fácil de a gente organizar. Agora, para fazer o levantamento do acervo imaterial, esse, para mim, é um problema que eu vejo com uma certa dificuldade. O professor Humberto Cunha, como sugere, depois o professor Romeu Duarte, como sugere, e a professora Margarida Andrade, como sugere esse levantamento. Olha, a sistemática normativa brasileira, ela tem um decreto que diz que tipo de bem você deve proteger ou salvaguardar, o decreto 3551 do ano de 2000, que fala das celebrações, das festas, dos lugares não como espaço físico, mas dos lugares por conterem ou abrigarem manifestações culturais. Também a Convenção a Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material faz lá um rol que há pouco tempo eu fiz, inclusive, participei de um intercâmbio na Universidade da Rússia, precisamente da Universidade de São Petersburgo, em que eu coloquei a compatibilidade da convenção, que é uma convenção de 2003, incorporada pelo Brasil em 2006, né? E o Brasil, portanto, é muito pioneiro nesse sistema de proteção do patrimônio cultural e material. Desde a Constituição de 88, ele fala dessa salvaguarda, e em 2000 já tem o seu decreto. O decreto, em termos de descrição material dos bens a serem salvaguardados em termos de patrimônio cultural e material, ele é muito compatível com a Convenção. O grande problema dele para com a Convenção é que ele não especifica valores. O que é que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, a Convenção diz que só pode ser reconhecida uma manifestação cultural se ela não for agressiva aos direitos humanos, se ela não for agressiva ao meio ambiente,
se ela não for agressiva a esses grandes valores que, aliás, se compatibilizam com os grandes valores da nossa Constituição. E nós estamos ainda numa fase, em termos práticos, né, em termos práticos, numa fase ainda em que nos importa somente a descrição. É por isso que, por exemplo, mesmo a vaquejada tendo sido declarada como uma prática inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por violar direitos da natureza, o nosso Constituinte fez lá uma emenda constitucional para isso. Eu acho que esse tipo de reconhecimento não seria adotado no plano internacional, exatamente por causa da especificação dos valores. Agora, nós não podemos nos esquecer que a Convenção é agora direito brasileiro, porque ela foi incorporada ao nosso direito. E é um direito tão forte que, segundo o Supremo Tribunal Federal, porque se refere a direitos humanos, está acima das leis normais, né? Então, assim, um roteiro que eu daria seria o roteiro do Decreto 3551 e o roteiro da Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao professor Romeu Duarte. Bem, realmente, né, aquilo que é tangível é mais fácil de nós percebermos. Né? Por exemplo, o edifício da reitoria, o edifício da Faculdade de Direito, os dois, né? O prédio da FEAC, da Cultura Germânica, né? São edifícios que marcam a paisagem ali do Benfica com arquiteturas produzidas em tempos diferentes. Né? Com toda certeza, eles são perfeitamente não só reconhecíveis, como eles já são valorizados para além, né, da comunidade da UFC. É só pegar um táxi e dizer, me leve à reitoria. Ele não vai levar você para a reitoria de outra universidade, ele vai levar você à reitoria da UFC, que é um edifício que já é um marco da cidade de Fortaleza. Mas as manifestações do patrimônio imaterial, né, elas não são tão visíveis, e principalmente no âmbito de uma instituição. Às vezes me pergunto, será que essas manifestações existem na UFC? Eu acredito que sim, porque, veja, as celebrações, nós temos as nossas colações de grau, né, que cada vez mais, não sei se os senhores acompanham as colações de grau, eu, como fui coordenador e chefe de departamento, participei de várias, né, e é um momento, assim, muito emocionante, né, para os professores, principalmente para os alunos que estão ali se graduando, né, você vê os familiares, aquela coisa toda, é uma festa realmente muito grande e que, vamos dizer assim, polariza aquela região ali do Benfica, da Gentilândia, né, quando ela acontece. Então, é uma celebração importante para a cidade, né? Formas de expressão, eu acredito, né, que até mesmo a questão, vamos dizer assim, da docência, né, da maneira como as aulas, que agora nós estamos passando por essa transformação do mundo presencial para o mundo virtual, né, mas a questão da cátedra, que talvez aí na Faculdade de Direito, né, por ser o nosso primeiro curso, a questão do ensino, de como isso era proferido, né, a maneira como se davam as aulas e tal, isso é uma forma de expressão interessante para nós entendermos como é que o conhecimento é produzido e como é que ele é transmitido, né, do docente ao discente. Né? Isso aí entre diversas formas de expressão que a universidade criou. Né? Saberes e fazeres na universidade, isso aí talvez seja a maior, vamos dizer, constitua a maior quantidade de manifestações do patrimônio imaterial, né? Não só aquelas experiências ou aqueles conhecimentos que foram produzidos, né, que são muito, vamos dizer assim, destacados, né, como é o caso da farmácia escola do professor Matos, por exemplo, né, que marca a história do curso de farmácia dentro da universidade desde sempre, né, e trabalhos de professores, né, que são reconhecidos a partir de experiências que começaram em laboratório da universidade,
Isso constitui uma riqueza, né, um tesouro importantíssimo. Né? E por falar também na questão dos lugares, né? A Universidade Federal do Ceará tem determinados espaços, né? Por exemplo, o Bosque das Letras. Né? O Bosque das Letras é um espaço de cultura extremamente relevante, né? Reconhecido como tal, no âmbito da cidade de Fortaleza. Você anda ali naquele bosque, você vê shows, você vê manifestações teatrais, de pantomimas, de performances, né? A maneira como as pessoas constroem e reconstroem, né? Constrói também a significação e, ao mesmo tempo, a ressignificação desses espaços, né? Uns mais e outros menos. Né? Então, essas 4 manifestações que constituem a essência do patrimônio material, essas e muito mais outras, né? Tudo isso a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer e mais, reconhecer, né? Como é que elas foram criadas, como é que elas se implantaram, porque eu acredito que a Universidade Federal, ela transformou a vida do Benfica, existia um Benfica antes e outro depois, né? Assim como também existem hoje, né, os bairros e cidades onde a universidade implantou os seus campi, né, passaram por transformações no cotidiano da vida sensíveis com a presença da universidade nesses lugares. A maneira de inventariá-los, né, de documentá-los, identificá-los, a gente pode perfeitamente, né, trabalhar com as metodologias do IPHAN, tanto para o patrimônio material como para o imaterial. Né? Não custa lembrar que IPHAN e o UFC têm uma parceria muito antiga. Quando o IPHAN se implantou aqui, oficialmente, ele já tinha trabalhos desenvolvidos aqui há 25 anos, né, pelo professor José Liberal de Castro, né, que é um dos nossos pioneiros, um dos fundadores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará e pioneiro do patrimônio também. Né? Então, o IPHAN se inicia aqui pelas mãos da própria universidade, e vários professores, né, foram superintendentes, né, do IPHAN. Então, existe essa colaboração de muito tempo. Então, a gente usando essas metodologias, dá para a gente fazer essa inventariação. Mas eu penso também que é o caso de nós pensarmos num grande programa acadêmico, né, que vai envolver bolsistas, né, que vai envolver bolsas para a realização desse trabalho, né, porque ele vai ter que abranger a universidade como um todo. E seria muito bom que não fosse uma via de mão única, né, do CONPAC indo para os locais para identificar o patrimônio. Seria interessante que essas unidades elas já nos trouxessem, né, o que elas entendem por ser de importância patrimonial, né, para que a gente possa negociar e trabalhar da melhor forma possível. Né? Essa é a maneira como eu imagino que esse trabalho possa ser realizado. Muito obrigado, professor Romeu. Passamos agora a palavra à professora Margarida. Acrescentando o que o Romeu falou, eu teria um destaque a fazer em termos significativos que a Faculdade de Direito tinha, na minha época, na década de 70, o auditório da Faculdade de Direito abrigou uma série de manifestações, de palestras, e que isso deve ter uma documentação por meio de fotografias, tá certo? Me lembro que o Fernando Henrique veio fazer a palestra aqui, outros profissionais na época da década de 70. Então, esse valor simbólico, a Faculdade de Direito agregou em torno dela. O auditório da Faculdade de Direito foi importante. E, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer de ter um trabalho também interdisciplinar com outras unidades, que poderia nos ajudar nesse levantamento. Porque na própria escola de arquitetura, nós temos alguns trabalhos de graduação que direcionando a um estudo do campus do Benfica, e que tem algumas áreas que levantam esses significados. E o que eu me lembrei agora, no momento, foi a grande importância que o auditório da Faculdade de Direito teve nesse momento, que eu era iniciando a minha atividade como estudante e depois como professora na Universidade Federal do Ceará. Então, é um elemento que, se a gente se debruçar,
se identifica vários pontos que poderiam destacar. Obrigada. Muito obrigado, professora Margarida. A sua lembrança foi muito boa, porque me veio à memória que o grande Jean-Paul Sartre esteve no auditório da Faculdade de Direito, salvo engano, acompanhado de Simone de Beauvoir. A minha pergunta que eu fiz inicialmente se prende a um fato muito interessante, se prende a um fato de patrimônio imaterial da Faculdade de Direito. Hoje, todo mundo que estuda processo civil conhece a teoria da pré-executividade. É uma coisa que ficou tranquila nos últimos 5 ou 6 anos, com a preparação e o advento do novo Código de Processo Civil. Mas, para mim, é uma coisa que existe desde 1973. No antigo Código de Processo Civil de 1973, o professor Pontes de Miranda, lá em São Paulo, e o professor Antônio Carlos da Costa e Silva, aqui no Brasil, no Ceará, lembravam a todos os estudantes e professores de direito que se podia fazer os embargos da execução sem garantir o juízo. Hoje você faz o embargo sem garantir o juízo, mas entre esse meio termo surgiu a teoria da pré-executividade. Nem o professor Ponce Miranda, nem o professor Antônio Carlos Costa Silva falavam de teoria de pré-executividade. Eles apenas criaram a ideia, mas os juristas novos criaram o nome. Quer dizer, isso é um patrimônio que está ligado à USP, para mim, está ligado ao Ceará, aqui por intermédio do professor Antônio Carlos Costa Silva, e que a gente deveria e deve documentar. Então, agora eu passaria a palavra ao professor Flávio, para que ele apanhasse, para que ele fizesse as perguntas aos nossos palestrantes, por intermédio do pessoal que os fez no chat. Professor Flávio, por favor. Então, porque eu estou com problema no meu áudio aqui, mas eu vou fazer aqui as perguntas, né, que foram postadas no chat até agora. A Duana Rodrigues pergunta o seguinte: sobre o levantamento do acervo material, existem profissionais contratados pela universidade para tal? Seria o caso de concurso? Vale também a participação dos alunos por meio de bolsas, da qual tive o prazer de participar em 2014? Eu vou fazer as perguntas em dupla, certo? O Mota Júnior pergunta o seguinte: gostaria de saber se a conceituação periodicamente atribuída ao curso de mestrado em Direito tem relação direta com a obtenção de recursos federais para a manutenção de benfeitorias do respectivo prédio. Começamos com o professor Humberto. Essa pergunta é de ordem, vamos dizer, doméstica, né, do próprio curso aqui, principalmente essa última, né? Eu vou formular as outras perguntas, depois a gente retorna a essas, tá bom? Judá Benhu diz o seguinte: alguns historiadores defendem a ideia de que a educação patrimonial é a ferramenta mais adequada e eficaz de proteção do patrimônio, tendo em vista a possibilidade do engajamento da sociedade com a proteção deste. Nesse sentido, na visão de vocês, qual seria a melhor forma de trazer o sentimento de pertencimento pela sociedade ou população para com a edificação, haja vista que, em sua origem, a Faculdade de Direito é um espaço público? É a pergunta do Judá Benhu. Flávio, você indica quem deve responder, por favor, para a gente não se sentir comprometido? Não, a gente pode... Vocês, né? Então, olha, sobre o levantamento arquitetônico, no sentido da nossa experiência, a gente sempre, os professores da Escola de Arquitetura, sempre trabalhou conjuntamente com os estudantes, como bolsistas, certo? Com bolsas. Trabalhamos também com o Departamento de História, para fazer todo um levantamento, tanto com os professores, como também os bolsistas de História.
Essa é a nossa experiência em termos dos levantamentos arquitetônicos, né? O levantamento de dados, dos levantamentos históricos. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, tanto para o professor e com os estudantes também. Quem deseja falar agora? O professor Humberto, o professor Romeu? Eu posso falar, né? Esse trabalho essa pergunta que a Duana faz se refere a um trabalho que certamente vai ser feito, né, por bolsistas, né, no que diz respeito à arquitetura, né, vai ser feito por bolsistas, e não é somente a Faculdade de Direito, né, mas todas aquelas unidades e instâncias da universidade que têm imóveis, né, que têm conjuntos, né, isso vai ter que ser feito em um trabalho conjunto com o curso de Arquitetura e Urbanismo, o Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design, né? Mas vamos tratar também de outros acervos, por exemplo, o acervo arquivístico, documental da Faculdade de Direito. Isso aí vai ter que ser realizado, certamente, com a liderança do memorial da universidade, onde lá você tem técnicos que são especializados em trabalho de restauração, de conservação, de documentação sobre papel, outro tipo de suporte, né? O Museu de Arte da UFC, né? Ou seja, para cada e distinta característica do acervo da universidade, ele vai reclamar o concurso de, vamos dizer assim, de técnicos de suas áreas, né, para que esse trabalho possa ser realizado a contento, né? Lembrando, né, que no caso da Faculdade de Direito, né, voltando à questão da arquitetura e do urbanismo, ela está inserida, né, num conjunto que é formado por edifícios e espaços muito interessantes. Além das caixas d'água, né, nós temos a Casa do Barão do Camusim, nós temos a Praça da Bandeira, com seu obelisco, né? Nós temos a antiga sede do IJF, que é colada à nova sede, né? A residência Meton de Alencar, que fica do outro lado das caixas d'água, e a antiga loja maçônica, né, que fica na esquina, que era uma antiga residência. Então, é um conjunto que ainda guarda muito da Fortaleza do final do século XIX, início do século XX, né? E que está interligado por uma via importantíssima, que fazia ligação de Fortaleza com as serras, que hoje a gente chama de Avenida da Universidade, mas no passado era conhecido como Estrada de Maranguape, e também como Avenida Visconde de Cauípe, por onde tinha uma linha de bonde, né, que tornou o Benfica possível. Nós temos, ao longo dessa via, alguns conjuntos, né, alguma aglomeração de edifícios que são interessantes. Como a professora Margarida falou, nós temos, né, inúmeros trabalhos que foram realizados nesses 55 anos de existência do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, dessa área da cidade, né, com documentação que, inclusive, se faz no tempo, né, e dá, inclusive, a dimensão da transformação desse setor da cidade. Claro que a educação patrimonial, ela é importantíssima, né, no sentido de que pode ser um componente da formação dos nossos alunos, né, para além do currículo, né? Por exemplo, a Faculdade de Direito ensina o direito sob as suas mais variadas formas, né? Mas talvez não tenha ainda ministrado, né, uma disciplina ligada a, vamos dizer assim, o que é a história do direito aqui no Ceará? Por que esse edifício aqui é tão importante? Que figuras, né, como se diz, que luminares do direito passaram por aqui, né? No sentido da gente destacar, né, e patrimonializar esses espaços, esses lugares, né, que são tão relevantes para a história do direito aqui na nossa cidade. Assim como na Faculdade de Direito, né, na medicina, na odontologia, na agronomia, que são cursos antigos aqui para nós, né, são os primeiros da nossa universidade, nas engenharias e tal, nós temos essa história, né? O problema é que o cotidiano ele é avassalador, né? A gente só quer saber do dia presente, né?
e, de alguma forma, assim, muito rápido, o futuro. O que ficou para trás não nos interessa muito, né? Então, é preciso a gente reconhecer valor, né, nesses lugares, nessas instituições nas quais nós trabalhamos na Universidade Federal do Ceará, né? Então, daí a importância, né, dessa questão da educação patrimonial, né, da gente fazer com que as pessoas enxerguem os espaços, as instituições da universidade, para além da sua mera dimensão física, né, que é um trabalho que eu acho que se pode fazer em todas as unidades da UFC. Obrigado. Eu gostaria de dizer alguma coisa que não é propriamente a respeito do desenvolvimento interno, de como poderá ocorrer esse sistema de salvaguarda do patrimônio cultural na UFC, porque aí tem 2 professores que são da comissão da Faculdade de Direito e 2 outros que são da universidade em termos gerais. Então, disseram muito bem. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, que a UFC é muito requisitada pelos conselhos de cultura nos dossiês para a salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial, ou seja, tem uma expertise muito grande. É muito importante isso que vocês estão fazendo, porque vão reunir aquilo que vocês ofertam para fora, agora vão ofertar para dentro da própria UFC, né? Então, eu acho que isso corresponde, sim, à educação patrimonial, né? E a educação, eu vou fazer aqui uma lembrança que nos faz Luc Ferry, tem uma diferença da mera instrução. Instrução é ter informação a respeito disso, e educação patrimonial é se envolver afetivamente também, e isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu acho que não interessa muito a origem aristocrática ou oligárquica das estruturas que, eventualmente, podem merecer proteção. O que é importante mesmo é que, atualmente, não tenha mais essa possibilidade de servir apenas a alguns privilegiados. Então, hoje em dia, com um sistema de cotas, um sistema de ingresso de pessoas dos diferentes níveis, sei que ainda em dimensões muito indesejadas, você vai conhecendo, vai se relacionando com os bens culturais, aí você vai criando a afetividade, vai criando respeito. A Bíblia diz, né, só se ama aquilo que se conhece, né? E conhecer não é conhecer panoramicamente, não, é adentrar. Então, sim, educação patrimonial, não instrução, não esse negócio só de oficina, de dizer conceitos, mas, sei lá, de marcar vivências. Eu achei maravilhoso e não sabia a respeito dessa fazenda que tem todos os tipos de carnaúba, não conhecia essa informação, aprendi isso hoje e vou querer conhecer, né? Então, ou seja, ter elementos de vivência faz toda a diferença. E aproveito a oportunidade para dizer o seguinte, ó, se essas estruturas estatais recorrem às universidades, e principalmente à UFC, vocês percebem que tem todo um patrimônio forte, né? E eu aproveito para dizer o seguinte, nós precisamos também, com isso, fortalecer essas instituições estatais. O IFAM, disse Romeu, né, um lastro de 83 anos, ele vem como IFAM desde 1937, né? E se mantém porque é uma autarquia com gente, eu sei que é muito atacada porque a matéria com a qual ele lida é uma matéria de conflitos com direitos muito enraizados na nossa mecânica jurídica, são principalmente o direito à propriedade. Mas imagine aí, se não tivesse técnicos específicos com estabilidade, né? E essa estrutura que o IFAM tem de autarquia é atacada, imagine meros departamentos que são preenchidos por pessoas que ocupam cargos de confiança, tanto no Estado quanto no município. Então, a gente também tem que pensar em fortalecimento das estruturas estatais de proteção do patrimônio cultural. Professor Flávio, por favor, parece que nós temos ainda umas perguntas do Judá Benhu e do doutor Aguiar, né, Aderbal Aguiar? A pergunta da Soraya Bento. Professor Humberto,
como o senhor resolveria a situação jurídica em que a comunidade do entorno do bem seja contra a proteção ou patrimonialização, mas a comunidade mais distante, porém envolvida afetivamente, entende necessária tal proteção? Exemplo, áreas atingidas pelo desastre das barragens. Eu devia ter dito que só responderia perguntas fáceis, né? Deixa eu... A Soraya, só um minutinho. A Soraya é uma querida amiga, conhecida, que mora em Ouro Preto, né? É aluna do professor Carlos Magno de Souza Paiva. Eles têm... o professor Carlos Magno de Souza Paiva, ele é o coautor de um livro, de vários livros, mas um deles eu vou fazer a indicação aqui para todos que estão com interesse nesse assunto, que é o Guia do Proprietário do Bem Tombado. Soraya, eu tenho uma coluna que é uma coluna que não é uma periodicidade muito fixa, mas é assim, no Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, nós temos um blog e somos 5 articulistas. Aí cada um escreve dia de domingo e dia de quarta. Aí uma vez eu escrevo no domingo, outra vez na quarta, mas depois desse ciclo de todos os 4 outros colegas. E amanhã, por exemplo, vai sair um artigo meu, que é a respeito que eu batizei assim, né? Meu reino por um diploma, que é exatamente envolvendo essa questão daquele senhor que quase era ministro, mas não foi, também quase era doutor e não foi, quase era pós-doutor e não foi, mas, assim, uma problemática maior de que o sistema de proteção do patrimônio cultural, às vezes cai em armadilhas de buscar reconhecimentos que ele próprio poderia demandar que fossem reconhecidos no seu próprio âmbito. Então, assim, muitas vezes o pessoal quer que os mestres da cultura sejam também doutores honoris causa nas universidades. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que isso é uma submissão, mas, assim, quem sou eu? E o artigo anterior que eu escrevi foi intitulado A Desgraça do Heroísmo. Eu sou um mero advogado. Se eu soubesse resolver esses grandes conflitos que envolvem o patrimônio cultural, né? Agora, assim, qual é a grande solução? A grande solução na democracia é sentar e buscar a solução possível, né? Então, às vezes, do mesmo jeito que a participação da comunidade é uma participação que tem graus variados, também a atuação do Estado pode ter graus variados. Então, por exemplo, você tem um determinado equipamento que é absolutamente importante para a história da humanidade, né? Sei lá, vamos dizer aqui os equipamentos lá as inscrições rupestres da Serra da Capivara. Aí, só porque o pessoal quer plantar roçado e quer destruir indicativos que remontam, em alguns casos, não as inscrições propriamente ditas, mas a ocupação, há 25 mil anos, ou um outro reconhecimento demandado há 50 mil anos. Aí a gente vai deixar destruir. Então, é o seguinte: qual é a situação concreta, né? Qual seria uma resposta mais concreta? Não sou mágico nem herói para ter uma fórmula. Eu acho que a fórmula na democracia, ela é a fórmula que a gente consegue estabelecer em coletividade. Agora, a gente parte de uma premissa, que é a premissa dos valores constitucionais, e aí, para protegê-los,
aí o Estado pode ter atuações mais fortes ou mais brandas. Eu acho que talvez você, se tivesse a oportunidade de nos falar, nos dissesse como é que vocês já avançaram, porque vocês aí, com os problemas de Mariano, de Brumadinho, já avançaram muito fortemente em outras questões muito mais refinadas a respeito da destruição do patrimônio simbólico das coletividades que foram afetadas por esses grandes acidentes que não foram desastres naturais. Muito obrigado pela resposta, professor Humberto. Professor Romeu e professora Margarida, eu estou vendo um problema com referência ao nosso horário, é porque a gente estabelece um roteiro e, às vezes, não dá para atender o roteiro. A nossa participação deveria ir até às 11h45. Eu acredito que existem pessoas que têm compromissos outros depois daqui. Então, o professor Romeu e a professora Margarida se importariam de responder as demais perguntas depois por escrito, e nós passaríamos às pessoas que fizeram essas perguntas. Pode ser, professor Romeu, professora Margarida? Perfeitamente, fica à disposição. Pois não. Eu gostaria só de, se possível, fazer um convite para o pessoal. Pois não. Tá. Então, eu aproveito aqui que é uma comunidade que se interessa por cultura, por patrimônio cultural, e dizer que na Unifor nós fazemos todos os anos o Encontro Internacional de Direitos Culturais. Esse ano vai acontecer de 5 a 9 de outubro. E o tema geral é impactos da pandemia, mas a gente recebe artigos, e geralmente recebíamos artigos completos, mas esse ano, por causa dessa confusão da pandemia e da novidade dos acontecimentos, nós vamos receber resumos estendidos, né? E nós recebemos esses resumos estendidos em 3 simpósios temáticos, que são relações jurídicas atinentes às artes, relações jurídicas atinentes às memórias coletivas, e eu acho que aqui os alunos já poderiam estudar essa maravilhosa instrução normativa aí da UFC e fazer um artigo, né? E aos fluxos de saberes. Então, é uma coisa curiosa que nós recebemos, às vezes, mais trabalho, sempre assim, mais trabalhos de fora de Fortaleza, de fora da nossa cidade, de vários estados do Brasil, do que daqui, e muito pouco da UFC. Seria um prazer muito grande para nós que vocês pudessem participar desse nosso encontro. Então, o site é direitosculturais.com.br, bem fácil. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação. Passo agora a palavra ao professor Maurício para encerrar a nossa... Alô, estão me ouvindo? Pois não. Humberto, eu adorei o seu convite, acho que a gente poderia, inclusive, ampliar essa parceria da Unifor com a Universidade Federal do Ceará. Eu acho que, por muito tempo, a Unifor e a Federal têm interagido pouco. Agora, no ELMO, né, que foi a iniciativa para o enfrentamento do Covid, não sei se vocês viram, a Unifor e a Federal se uniram, né, é um aparelho de assistência à respiração, né, revolucionário, vai custar R$700, ele ajuda no tratamento do Covid, evita que o paciente vá para o respiradouro, né, então foi um avanço muito importante e foi resultado de uma parceria da Unifor com a Federal, com outros setores. Eu acho que essa é a ideia, né, inclusive gostaria aqui de registrar a presença e a participação nessa comissão, além dos 3 professores, dos servidores técnicos administrativos, representados pelo Elisvaldo Maia, que está aqui presente, dos alunos, muito bem representados pelo Aderbal Aguiar, que é um apaixonado sobre o tema, e a previsão, nessa nossa portaria que criou, da participação dos membros da sociedade, porque a universidade precisa, né, interagir com a sociedade, precisa se legitimar, precisa se aproximar da sociedade, sair dos seus muros, né? Então, essa comissão foi criada com esse desenho, né, e essa preocupação, inclusive, é uma previsão expressa de participação de todos os membros da sociedade como colaboradores da comissão. Tá? Então, eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer, observando o nosso horário, agradecer ao sábado. Eu acho que a pandemia trouxe isso de bom,
né? A pandemia trouxe coisas ruins, mas trouxe coisas boas. Quantas lives, toda semana nós temos lives, reuniões, aproveitamento desse momento em casa para a gente trabalhar, produzir, e não paramos. O importante é isso, né? Construímos soluções. A Universidade Federal do Ceará, por exemplo, também aproveitando aqui para divulgar, né? Iniciou um projeto que vai ser permanente de inclusão digital dos seus alunos. Nós lançamos um edital disponibilizando 6.000 pacotes de acesso à internet de 20 GB, né? Isso é uma iniciativa inovadora no Brasil. O MEC agora que está correndo atrás e copiando, e as outras instituições estão uma boa cópia, né? Então, a gente pode aproveitar essa crise para criar, né? Como dizem os consultores, a gente aproveitando a oportunidade, acho que essa também é a demonstração de uma criação, de um resgate do nosso patrimônio histórico, da preservação. Me dói, eu sou um apaixonado pela Faculdade de Direito. O Humberto sabe disso, o Flávio sabe disso. Eu entrei na Faculdade de Direito em 1989, lá fiz meu mestrado, sou professor desde 92, sou apaixonado pela Faculdade de Direito, e me dói ver, às vezes, a falta de cuidado, que no dia a dia, todos nós precisamos nos policiar. Às vezes a gente passa a ver um aluno com um pé encostado na parede, né, desgastando e sujando o nosso patrimônio. São essas pequenas condutas, né? Falou-se aqui na educação, né? São essas pequenas condutas que aí depois você tem que fazer uma restauração daquele equipamento pelo seu mau uso, né? Então vamos avançar nesses usos, nessas grandes políticas, mas também nas pequenas práticas cotidianas que impactam sim no patrimônio. Então, ter o nosso carinho, o cuidado no dia a dia com os nossos edifícios, não só tombar, mas vamos preservar no dia a dia. Às vezes a gente vê as pessoas afixando coisas, furando paredes, né? Para ali o seu interesse imediato de fixar um cartaz, ou de fixar um aviso, ou de fixar um equipamento, mas vamos ter cuidado com o nosso patrimônio no dia a dia também, né? Então, agradeceria a todos e conto com a colaboração dos senhores no futuro, e a comissão, mais uma vez, eu renovo aqui o meu compromisso com o trabalho dessa comissão. Que precisar, eu estou à inteira disposição, e agradeço a todos. Muito obrigado. Então, declaro encerrada a nossa live, a nossa reunião. Agradeço demais a vocês, até uma próxima oportunidade, e seguimos em frente. Um abraço a todos. Abraço. Muito obrigado, Tchau. Bom dia, até logo.